paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em Isaías, no capítulo 20, 21 e 22. Capítulo 20 de Isaías, temos aqui uma profecia um pouco até bizarra no nosso entendimento nos dias de hoje, não é? Quando o Senhor pede a Isaías para tirar as suas vestes, os seus sapatos e profetizar contra o Egito, que o Egito seria levado pela Síria. Vemos aqui essa figura, Isaías, desfilando durante 3 anos despido, para que o povo visse em Isaías qual seria a condição deles mesmos, para que o Egito visse como eles ficariam também nus e despidos e seriam levados envergonhados. E o Senhor usou assim o profeta Isaías. Não era fácil ser profeta naquela altura, muito diferente dos profetas ou pseudo-profetas dos dias de hoje. Ele diz assim no capítulo 20: nesse mesmo tempo falou o Senhor por Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, tira o cílicio dos teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim fez, andando nu e descalço. E disse o Senhor: da maneira que andou o meu servo Isaías nu e descalço por 3 anos, por sinal e admiração sobre o Egito e sobre a Etiópia. Vemos aqui essa profecia explicada e apresentada aqui de uma maneira que aos dias de hoje seria bizarro, né? No capítulo 21 temos a queda da Babilónia pelo um povo Medo-Pérsia, né? Nós vemos que houve aqui 3 impérios que se levantaram nessa altura. Primeiro o Império Assírio, que levou Israel, o reino do norte. Depois o Império Babilónico, que levou Judá, o reino do sul. E após isso o Império Medo-Persa, que também conquistou a Babilónia, e que foi na altura do Império Medo-Persa que Judá teve a autorização para voltar para a sua terra. Então temos aqui a queda do Império da Babilónia. Ele diz assim: carga do deserto, como se lançam os furacões no sul, e tudo que assolam assim o deserto virá o inimigo de uma terra terrível. Vemos aqui a predição dessa queda desse povo tão pagão, tão idólatra como era a Babilónia. O verso 9 diz: eis que este carro com homens vem com um par de cavaleiros. E depois disse: tem caído a Babilónia, e todos os ídolos dos seus deuses quebraram-se em terra. Ídolos mudos, ídolos que não falam, e essa nação era uma nação muito idólatra. Nesse mesmo texto do capítulo 21 temos uma profecia contra Edom, também contra a Arábia, e no capítulo 22 temos então a profecia da queda do cerco de Jerusalém. Essa profecia fala aqui no tempo de Ezequias, em que a cidade foi completamente cercada. Vemos aqui no versículo 4: por isso digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis em excesso por me consolar pela destruição da filha do meu povo. Vemos aqui o profeta dizendo aos habitantes para clamarem, para lamentarem a queda. Esse episódio nós conseguimos ver também quando o rei Senaqueribe envia mensageiros ao Ezequias para que Ezequias entregasse a cidade. E no meio dessa comitiva da parte de Judá, temos aqui um homem que mostra aqui nesse texto, que era Sebna, que é depois deposto da sua posição. Esse Sebna provavelmente não era judeu, e ele tenta se aliançar a Senaqueribe. E vemos aqui como o Senhor não agrada disso e tira esse Sebna do seu posto. Ele seria um tesoureiro, um ministro, e ele coloca Eliaquim no seu lugar. Vemos aqui no final do capítulo 22. O texto que eu gostaria de destacar é o versículo 22 do capítulo 22, que diz: e porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. É curioso que esse Eliaquim, que é colocado como ministro e tesoureiro no lugar de Sebna, é aqui para nós também. Nós vemos um tipo de Cristo para nós. Algumas características aqui que nos remetem, que apontam para Cristo. E vemos aqui: porém a chave de Davi sobre o seu ombro. Nós vemos quem é que reina no trono de Davi: o nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi, a raiz de Jessé, como nós já lemos aqui nesse livro de Isaías. E aqui esse homem que ocupou essa posição tão
elevada no reinado junto com Ezequias, que o próprio Senhor vira-se para ele e diz assim: meu servo, essa é a melhor distinção que nós podemos receber do Senhor. O Senhor olhar para nós e dizer assim: meu servo. E esse servo do Senhor que iria aconselhar de uma maneira correta e queria ficar como responsabilidade nesse reino de Ezequias, ele tem aqui algumas características que são importantes para nós, e vemos aqui como uma delas é ter a chave de Davi, e aquilo que ele abre ninguém fecha, e aquilo que ele fecha ninguém abre. Vemos aqui esse também nas mãos do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que é poderoso, que reina com justiça e que tem também a chave de Davi nas suas mãos, e aquilo que ele abre ninguém fecha, aquilo que ele fecha ninguém abre, e ele é o descendente de Davi e porá e pôs e vai pôr em ordem a casa de Davi e o reinado em Jerusalém. Que a gente possa ambicionar por esse reinado, por esse momento glorioso em que ele nos governará e governará toda a terra, e todas as nações irão a ele adorar. Senhor abençoe a sua vida e até amanhã.